muito bom. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Que noite maravilhosa a gente vai ter, hein, pessoal? Igreja gloriosa do Senhor em Macapá, glória a Deus, estamos animados, por aqui só vitória. Aleluia. Glória a Deus. Como é que tá aí na sua casa, sua família? Você tá pronto para cultuar ao Senhor nessa quinta-feira? Glória a Deus, por aqui estamos animados, né? Aleluia, glória a Deus. Que Amém. noite maravilhosa, meu irmão. Gera expectativa que você vai receber do Senhor essa noite. Vai se aquecendo, que vai ser bom demais. E eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje teve movimentação na igreja, não Verdade, teve? verdade. Rapaz, a equipe do Israel foi lá e fez uma geral, fez um bota fora, jogou foi coisa fora, liberou a sala lá do primeiro andar, aquela sala grande que tava, meu Deus, tava complicado o negócio lá, né? Ficou tinindo, não é não, pastor? Estamos nos preparando já, gente. A gente não tá esperando essa situação passar para começar a se mover, não. Temos trabalhado incessantemente, temos nos dedicado mesmo à obra do Senhor em Macapá. Glória a Deus, é isso mesmo. E temos já nos preparado esse mutirão aí de limpeza, de joga fora o que não presta mais, já para nos preparar para quando retomarmos os nossos cultos presenciais. É isso mesmo. Vai estar tudo organizado para receber você, amém? Vamos voltar com tudo. Agora faltou só a pintura da sala, mesmo. tá quase acabando. Já é uma coisa para você já começar esticando colocando diante do Senhor da aí. fé. Coloque diante do Senhor, porque logo, logo vocês terão mais opções de lançar semente. A gente vai precisar pintar aquela sala lá em cima, já só está esperando a pintura e também a aquisição do ar-condicionado. Então nós iremos voltar melhor do que saímos desses cultos presenciais, viu, gente? Um abraço aí para a equipe do Israel que esteve lá a todo vapor. Muito obrigado. Muito obrigado, vocês são um sucesso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos Amém. orar? Vamos. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado porque fazemos parte de uma igreja triunfante, Pai. Amém. Uma igreja que tem sido, Pai, um referencial nessa terra. Obrigado porque temos vivido aquilo que a Tua palavra nos diz, Pai. Obrigado porque estamos envolvidos em um grande reino. Estamos, um Pai, reino uma grande de mais obra, do que vencedores, Pai. Composto de filhos e filhas que reconhecem a Tua soberania, o Teu poder, o Teu amor e a Tua bondade. Obrigado porque nós temos nos preparado, sim, Pai, para uma nova temporada de milagres, coisas maiores e mais extraordinárias. Iremos viver, Pai, nos próximos dias. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui, Pai. Nós declaramos que o Teu Espírito tem liberdade para atuar nesse culto, para falar aos nossos corações, para trazer a Tua boa e poderosa palavra que tem mudado a nossa vida e a nossa história. Nós reverenciamos a Tua presença, Espírito Santo, e dizemos: seja bem-vindo. Aleluia. Nos guie segundo a vontade do Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, já envia aí o link desse culto para os amigos, para os parentes, familiares, aquelas pessoas que estão precisando receber uma palavra do Senhor, serem fortalecidas pelo Senhor. Então não perca essa oportunidade de se permitir ser um canal de bênção para pessoas, ser usado pelo Senhor para levar a palavra do Senhor até os corações. Amém? Passa Glória essa palavra adiante. Nome Aleluia. de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos declarar aqui verdades eternas da palavra de Deus nessa canção. E eu espero que você esteja rendido aí, já com suas mãos erguidas. Aleluia. Seu coração rendido. Obrigado, Senhor. Aleluia. E do meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. E do meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. E do meu coração
seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Declare, tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Se tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. E tu és bom, bom, oh, oh. E tu és bom, sim, bom, oh, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 De novo. Tu não me deixarás, não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Nós cremos, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. E tu és bom, Senhor, muito bom, bom. E tu és bom, bom, oh, oh. Sabe, meu irmão, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, existe uma garantia no Senhor, que Ele nunca nos abandonaria, jamais nos deixaria só. Por isso você pode declarar isso de todo o seu coração, que Ele nunca irá deixar você. Você nunca estará sozinho, você nunca estará sozinha. Ele é aquele que está com você, Ele é aquele que está dentro de você, Ele é aquele que vai à frente de você, abrindo os caminhos para você passar. Então declare isso para o Senhor.
Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Oh, tu não me deixa só. Tu não me deixa nenhum segundo. Estás conosco e nós temos a vitória, Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom. Oh, declare, tu és bom, bom. Oh, bondade e misericórdia me cercam todos os dias, porque o Senhor é bom, bom. Oh, oh. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Pela palavra dessa noite. Chegando, Pai, ao encontro dos corações. Eu declaro que essa palavra frutificará. Não ficará morta nos corações, mas ela se tornará, dará fruto, será algo praticado, será algo que dará resultado na vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro por cada um deles. Eu oro em nome de Jesus pelo ambiente em que eles estão recebendo essa palavra, Pai, sendo cheio, sendo preenchido pela unção do Teu Espírito, Pai, pelo poder do Teu Espírito, chegando e alcançando o ambiente, os corações que estão nos ouvindo essa noite, Pai. Te engrandecemos, engrandecemos a Tua palavra, digna de toda aceitação é a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que noite maravilhosa. Estamos começando aqui. Algumas pessoas ficam se questionando e me perguntam, né? Por que será que ela não canta no momento do louvor, não é? Por que será que ela não canta? Por que será que ela, no momento do louvor, ela não fica com o microfone? Mas eu vou dizer uma coisa para você que está assistindo. É melhor assim, meu irmão, minha irmã. É melhor assim. Você nunca me viu cantando. Então, cada um na sua, não é? O grupo de louvor não reconhece os meus talentos, não é assim? Preciso conversar com ele, Thiago. Mas Deus é bom. Deixa eu aqui no meu canto por enquanto, amém? Qualquer dia eu ligo o microfone aí para você me ouvir cantando. Eu acho que nem como back serve, não é? Você acha? Não dá certo. Não é para mim, não é. Glória a Deus, amém. Você está pronto, irmão? Você está ligadinho aí na palavra de Deus? Deixa eu me consertar aqui. Amém, me alinhar aqui com a câmera, para você poder receber essa palavra. Glória a Deus. Eu quero lembrar você da ministração em que nós tivemos aqui e nós conversamos um pouco sobre o tema quando a fé parece fraca e a vitória é perdida. E eu quero lembrar você, se você ainda não assistiu a primeira ministração dessa série, eu quero incentivar você a procurar aí no nosso canal do YouTube da Igreja Verbo da Vida aqui em Macapá. Tem uma ministração aí, quando a fé parece fraca e a vitória é perdida. Eu lembro que nessa ministração eu indiquei, porque foi inspirada nesse livro, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória é perdida, do irmão Reig. Você pode comprar ele na internet, amém? No Verbo Shop, e poder ler melhor e se aprofundar nesse tema. Mas nós vamos continuar de onde paramos da última vez. Por isso eu incentivo você, se você não assistiu ainda a primeira ministração, ainda dá tempo, corre lá no canal
canal e assiste. Mas você que chegou até aqui conosco, eu tenho certeza que essa palavra ela vai vir de cheio no seu coração, vai trazer vida, vai trazer luz. Se você estava caminhando num quarto escuro, sem saber onde estava tropeçando, a palavra de Deus ela vai trazer luz para você. E você vai saber exatamente onde você está pisando, você vai saber exatamente os caminhos que você está percorrendo, porque a palavra de Deus, ela nos traz iluminação para o nosso caminho. Lâmpada, luz, a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor ela é luz e é lâmpada para nós. Então você não precisa mais andar no escuro. Receba a palavra e seja iluminado nessa noite. E eu quero lembrar você que na primeira ministração desse tema, eu estava aqui incentivando você a reconhecer que Satanás ele é fonte de toda a oposição. Ele é que está resistindo a você para aquilo que você está crendo não se manifeste. Então você precisa, em primeiro lugar, reconhecer o diabo como fonte de toda a oposição e então permanecer firme na fé. E eu quero lembrar aqui a você o que acontece com todos nós. Quando estamos crendo por algo, quando estamos exercendo a nossa fé, por exemplo, para alguma cura ou para algum milagre, e aquilo aos nossos olhos naturais está demorando muito a se manifestar, o que acontece com a nossa mente? Imediatamente um bombardeio começa. E aí começa aqueles pensamentos, aqueles sofismas. Ora, não é da vontade de Deus essa cura. Não é da vontade de Deus essa promoção no trabalho. Não é da vontade de Deus esse avanço na sua vida. Porque se fosse da vontade de Deus, já teria acontecido. E sabe por que isso acontece? Porque nós não nos atentamos que no momento em que pedimos, Deus já nos deu a resposta. A sua resposta não vai acontecer, não vai chegar no momento em que o milagre se manifestar. Não, você recebeu aquilo que você pediu no momento em que você orou. Aí o que você precisa agora? Você precisa ficar firme, perseverar na palavra até que aquilo se manifeste, até que aquilo que você veja com os seus olhos, você precisa perseverar. Você precisa entender que se algo naturalmente parece que está demorando, não é Deus. Se algo parece que está impedindo o seu progresso, está bloqueando o seu avanço, não é Deus. Mas os milagres em que nós estamos crendo, eles acontecem no mundo em que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz, e eu disse para vocês na primeira pregação, 2 Coríntios 4:4, chama Satanás de o Deus desse século. Então Satanás, o Deus desse século, ele tenta nos bloquear, ele tenta nos paralisar, como muitas vezes através de dúvidas, de sofismas, de questionamentos como esse. Ah, se fosse de Deus, já tinha acontecido. Ah, se fosse a vontade de Deus, já tinha acontecido. Ah, se Deus tivesse me curado. Realmente eu perdi meu tempo. Eu fui lá na igreja, fui na fila de oração, impuseram as mãos sobre mim. Naquele momento eu achei que tivesse recebido alguma coisa, mas ora, eu não me sinto curada, eu não pareço curada. E Satanás tenta roubar a cura que você já recebeu, através de sofismas, através de pensamentos equivocados, ele tenta impedir para que a manifestação plena da bênção alcance a sua vida. Você precisa entender de uma vez por todas que quem está bloqueando você, quem está lançando pensamentos de dúvidas na sua mente, não é Deus. Deus não lança dúvida na sua mente. Deus não lança pensamentos de incredulidade para você. Quem está lançando pensamentos duvidosos na sua mente é Satanás. E o que você precisa nesse momento? Você precisa permanecer naquilo que a palavra diz. Você precisa permanecer sabendo se Deus diz, é verdade, e eu vou ficar com a palavra. Eu não vou acolher pensamentos de dúvida. Porque na hora em que você começa a meditar, será que era mesmo? Eu devo ter me enganado? A dúvida não é mesmo real. Cura, não é mesmo real. Deus, ele quer me ensinar alguma coisa com esse sofrimento. No momento em que você acolhe a incredulidade, você perde a sua bênção.
Amém? Porque dúvida, incredulidade é contrário de fé. Ou você está na dúvida, na incredulidade, nos questionamentos, será Deus, será quem foi, será, ou você está em fé. No momento em que você abraça a incredulidade, você já saiu da fé. Você está entendendo? Então, porque muitas vezes o milagre não se manifesta na sua vida, porque você sai da posição de fé e agarra a incredulidade. E nós não devemos agir dessa forma. O segundo ponto que eu quero ressaltar para você aqui, te lembrar aqui nessa ministração, nessa noite, é que você precisa ter certeza que a palavra de Deus te dá base, ou inclui tudo aquilo que você está pedindo. A palavra de Deus, ela deve ser a base para a nossa fé. A palavra de Deus deve ser a base para a nossa petição. Você está entendendo isso? Se você está orando algo, se você está pedindo algo, aquilo que você está orando, aquilo que você está crendo, precisa estar de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa base. Algumas pessoas dizem assim, eu amo a palavra de Deus. Amém? Como nas aulas do departamento infantil, quando o professor, ele é ensinado, quando ele ministra nas aulas do departamento infantil, ele precisa pegar a Bíblia e ele precisa dizer, a ministração de hoje está escrita aqui na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, nós amamos a Bíblia. Aquilo que nós estudamos aqui na salinha das crianças está na Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é a palavra de Deus. Então toda aula ele sempre faz isso. Os professores são instruídos a isso. Amém? Então às vezes nós pegamos a nossa Bíblia e falamos, e a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém olha para você e diz assim, você crê que a Bíblia é a verdade? E você diz, como eu creio muito, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdade, ela é meu guia, ela realmente ela diz, eu amo a palavra de Deus, a minha Bíblia fica sempre lá na minha estante, como eu amo a Bíblia, eu acredito na palavra de Deus. Mas esse acreditar, ele está somente aqui, na concordância. A pessoa só concorda, é só aquele assentimento mental, mas quando no viver dela, ela acaba vivendo segundo as suas próprias ideias. Você está entendendo isso? Se você diz que a Bíblia é a palavra de Deus e que você crê nisso, você automaticamente está dizendo que você não vai viver segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você pensa, mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é acreditar que a palavra de Deus é verdade. A Bíblia diz, e eu aconselho você a abrir aí, João 17:17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? A palavra de Deus, a palavra, aquilo que Deus disse, aquilo que Jesus nos ensina, é a verdade. Amém? João 15:6. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus estava dizendo, eu sou a verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Isso precisa estar muito firme diante de você. E aí eu quero ressaltar algo para você nessa noite. Dito isso, você precisa desconfiar de toda suposta revelação que está além da palavra. Você está entendendo? Toda revelação. Você precisa desconfiar quando alguém vem te dizer algo. E aí você pergunta, onde está escrito isso na Bíblia? E a pessoa não sabe dizer. Ou que ela diz algo para você que está fora do contexto. Um versículo isolado, meu irmão, minha irmã, pode dizer qualquer coisa. Você precisa estudar a palavra dentro de um contexto. Você precisa estudar, por exemplo, o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Você está entendendo? Então você precisa desconfiar em qualquer revelação além da palavra de Deus. E você precisa desconfiar também quando você tem uma conclusão incrível. Você está em casa e de repente teve uma conclusão incrível. Que nem Jesus disse, nem Paulo, nem na palavra de Deus diz, que nem Paulo teve essa revelação, nem Pedro, nem ninguém. Mas só você teve aquela revelação fantástica. E você precisa desconfiar disso. Amém? Se você teve alguma revelação fantástica que você não viu nas Escrituras, que você não viu Jesus falando e que ninguém nunca disse, você precisa desconfiar disso. Algumas pessoas têm dito nesses últimos dias, não é preciso mais ter igreja.
Isso é um exemplo de revelações fantásticas além da palavra. Você está entendendo? As pessoas dizem, não, eu já ouvi isso, meu irmão. Não é mais preciso ir à igreja. A igreja somos nós. A igreja sou eu. Então eu não preciso mais congregar. Esse negócio de igreja, Jesus nunca disse nada sobre igreja. Não é preciso ajuntamento. Não. Cada um pode ficar na sua casa. Você não está vendo? Esse período de quarentena, não está todo mundo em casa e não deu certo? Isso é porque esse negócio de igreja, Deus me falou. Deus me falou. Esse negócio de igreja, Deus me falou que não é necessário mais. Olha, isso é uma grande bobagem, meu irmão. Eu vou ler para você alguns versículos aqui. E eu quero incentivar você a ler comigo. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Paulo diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você leu esse versículo aí na sua Bíblia? O que Paulo está dizendo aqui? Ele falou, olha, se eu demorar a vir com você, eu estou escrevendo aqui, se eu tardar, para que você fique ciente de como se deve se proceder na igreja de Deus. Como deve proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. Ele chama a igreja de coluna e baluarte, na verdade. E ele está dizendo que existe uma maneira correta de se proceder na igreja. E aí você também pode tirar uma conclusão. Se tem uma maneira certa de proceder na igreja, porque existe a igreja. Você está entendendo? Se Paulo está dizendo que existe uma maneira de proceder na igreja, porque a igreja do Senhor, ela é sim algo bíblico. E também você pode tirar a conclusão que se existe uma maneira correta de proceder, também existe uma maneira errada de se proceder na igreja. Amém? Inimizades, contendas, fofoca, carnalidade são maneiras erradas de se conduzir na igreja. Você vê que o tempo todo nas cartas do apóstolo Paulo, ele está escrevendo cartas à igreja. Amém? Eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses 1:1. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Se não é preciso ter igreja, para que Paulo escrevia cartas à igreja? Então Paulo está errado. Você está entendendo? Você precisa desconfiar de uma revelação que ninguém viu, só você. Que ninguém sabe. A Bíblia não diz, mas você teve aquela ideia esplêndida. Provavelmente essa ideia esplêndida foi Satanás que soprou no seu ouvido. Amém? Precisamos ficar com a palavra. Eu li com você, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Qualquer revelação acima da palavra não vem de Deus, é doutrina de homem. Amém? A Bíblia também diz assim, Efésios 4, 11 e 12. Eu vou ler com você aqui, mas eu quero incentivar você a ler novamente na sua Bíblia. Amém? Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas em quê? No aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação no corpo de Cristo. Você viu aqui, nas Escrituras, está escrito aqui na sua Bíblia, que Jesus, ele concedeu dons aos homens e chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas no aperfeiçoamento dos santos, para que eu e você fôssemos aperfeiçoados. Para que existem os 5 dons ministeriais na igreja? Para eu e você sermos aperfeiçoados, para que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, seja edificada, se torne mais maduro, se aperfeiçoe, cresça. Agora, para que isso foi concedido na igreja se não precisa mais ter igreja? Para que Deus ia levantar pastores se não é preciso mais ter igreja? Você está entendendo? Para que ele ia levantar esses dons ministeriais aqui na igreja se não é preciso mais ter igreja? Então, essa revelação de que igreja não é mais necessário, nem Jesus recebeu essa revelação. Porque a Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. Então Jesus está errado. Porque ele não conseguiu absorver essa revelação gloriosa que muitas pessoas estão dizendo. Amém? Eu tenho mais um versículo para você em Hebreus 10, 25. Você está aí? Abra aí na sua Bíblia.
A Bíblia diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Ele diz, não deixemos de congregar, está escrito aqui. E ele ainda diz, como é o costume de alguns. Se isso quer dizer como é o costume de alguns, você não precisa estar nesse alguns. Amém? A Bíblia diz, não se deixe de congregar, você precisa estar na sua igreja. Você precisa estar no ajuntamento de santos. Igreja é sim algo bíblico. É lá onde você cresce. É lá onde você recebe da influência dos 5 dons ministeriais. Mestres chamados por Deus vão te ensinar onde? Na igreja. Pastores vão te pastorear aonde? Na igreja. É lá onde você vai receber da unção de Deus e receber a influência dos dons ministeriais que foram levantados para a sua edificação. Agora, se alguns deixam de congregar, significa que você vai deixar também, meu irmão? Eu deixo essa pergunta hoje para você. Você vai ser desses alguns que está escrito aqui na Bíblia, amém? Ou não? Ou você vai ser dessas pessoas que acreditam que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ei, meu irmão, ame a sua igreja local. Valorize a sua igreja local. Sirva na sua igreja local. Amém? Isso é a ideia de Deus. Lá você vai crescer através do contato com os seus irmãos. Você mesmo vai ser aperfeiçoado. Como uma lixa, vai lá, lixa um no outro. Você está entendendo? E as imperfeições vão sendo moldadas a sua igreja local, através do contato do seu irmão, vai lixar você, para você ficar tinindo, útil para toda boa obra. Você está entendendo? E eu quero ler o último versículo com você, Atos 10, essa passagem toda você vai ler em casa, Atos 11, 19 ao 26, eu não vou ler todos esses versículos aqui, mas a Bíblia fala sobre os crentes, as pessoas que se converteram em Antioquia, e fala sobre a igreja de Jerusalém. Você está entendendo? E ele diz aqui, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Existia uma igreja lá em Jerusalém. Você está entendendo? E fala aqui sobre os gentios que se converteram em Antioquia. Então você precisa ter cuidado com toda a revelação, toda dita revelação, todo revelamento que ninguém percebeu. Só você. Você precisa julgar isso à luz da palavra. Você está entendendo? Algumas pessoas dizem, não, milagres eram coisas lá do apóstolos do Cordeiro. Não tem mais milagre. Era coisa da igreja de Atos, não tem mais. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. Mentiras sobre o que a palavra diz, elas nascem o tempo todo na história da igreja. Paulo mesmo combatia pessoas que falavam que a ressurreição já passou. Pessoas que inventavam mentiras. E ele falava, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então mentiras como essa aconteceu em toda a história do cristianismo. Mas você precisa saber o que a Bíblia diz e de fato andar à luz da palavra. Pessoas dizem, não. Temos que esperar pelo batismo do Espírito Santo. Temos que esperar para ver se porventura for da vontade de Deus. Um anjo vai segurar a minha língua. E eu vou falar glória, até que minha língua vai embolar e eu vou ser batizado no Espírito Santo. Besteira, meu irmão. Você não vê isso em lugar nenhum da Bíblia. Você vê que as pessoas estavam esperando. Mas que agora que o batismo do Espírito Santo já veio, você não precisa mais esperar. Você pode receber hoje mesmo pela fé. Você está entendendo? Você vê ao longo de Atos várias pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Você precisa de fato, meu irmão e minha irmã, andar à luz da palavra. Amém? Em primeiro lugar, cuidado com as revelações que não têm base bíblica, que são fantásticas, mas que não têm base bíblica. Amém? Você precisa de base para aquilo que você crê. Da mesma forma que você precisa de base para aquilo que você está orando. Cuidado, meu irmão, com orações equivocadas em que você não tem base bíblica. Eu me lembro que na primeira ministração, eu estava falando sobre um irmão que estava crendo por uma irmã que ele nem conhecia. Uma irmã que estava lá no coral, que é um exemplo que dá aqui nesse livro. A irmã que cantava no coral. E ele estava dizendo que ele estava reivindicando ela para casar com ele. E que ele estava exercendo fé
em Deus para casar com ela. Onde você vê isso na Bíblia, meu irmão? Que você pode reivindicar uma pessoa para casar com você? Onde está escrito? Em lugar nenhum. A Bíblia diz que Deus, ele tem o melhor para você. A Bíblia diz que quem achou uma esposa, achou uma coisa boa, achou um tesouro, achou o favor do Senhor. Deus, ele tem alguém para você, mas você precisa respeitar a vontade da pessoa. Você está entendendo? A mesma maneira, quantas orações equivocadas eu já ouvi pessoas dizendo. Pessoas, por exemplo, que querem uma promoção no trabalho e elas dizem assim: Pai, em nome de Jesus, eu oro para que fulano de tal seja demitido, para que eu ocupe o lugar dele, porque na verdade eu sou crente. Amém, irmão? Isso não é oração. Onde é que Deus derruba pessoas para colocar você no lugar? Onde você vê na Bíblia que pessoas precisam sofrer para que você seja levantado? Se a promoção que você precisa, meu irmão, seja para acabar com a vida de pessoas, isso não é oração, isso é feitiçaria, meu irmão. Você está entendendo? Aquilo que você ora, você precisa ter base bíblica para aquilo que você está orando. Amém? Uma vez eu ouvi, eu nunca esqueci de um testemunho, de um irmão que chegou para mim, para o Tiago, numa igreja que pastoreamos há muito tempo. E esse irmão chegou e falou: ora, eu não entendo. Ele falou: tem coisa que você pergunta para a pessoa errada, né, irmão? Você já parou para pensar nisso? Oxe, perguntei para a pessoa errada. E esse irmão chegou: oxe, eu não entendo. Por que fulano de tal, meu vizinho, ou meu parente, eu não lembro, passou no concurso e eu, que sou crente, não passei? Ô, meu irmão, pergunta isso para mim não, meu irmão. E eu lembro que a gente olhou para ele e falou assim: meu irmão, essa pergunta é muito fácil. Não precisa você ficar horas de oração para procurar revelação não, meu irmão. Se outra pessoa passou no concurso e você não, a outra pessoa estudou mais do que você. Você está entendendo? Ou na hora ela estava mais calma que você e não teve aquele bloqueio, porque muitas vezes na prova nós temos aquele bloqueio, não é? E daquele branco. E a gente não se lembra de nada. Mas se uma pessoa passou no concurso e você não, de duas uma, meu irmão. Ou ele estudou mais do que você, não é? Ou ele na hora ficou mais calmo que você. Porque Deus, ele não vai te colocar numa posição só porque você é crente, meu irmão. Não tem isso escrito na Bíblia nenhuma. Você tem que entender de uma vez por todas: o Espírito Santo não vai fraudar o cartão de respostas do concurso, meu irmão. Você está entendendo? Você precisa entender. Ele não vai lá fraudar na hora o cartão de resposta para você entrar porque você é crente. Isso não existe. Uma oração como essa: Pai, em nome de Jesus, eu não estou com muito tempo para estudar, mas você é Deus e sabe de todas as coisas. Então faz com que eu passe aí, Pai. Dá um jeitinho aí. Não. Espírito Santo não vai dar jeitinho, meu irmão. Espírito Santo não vai quebrar a perna do seu concorrente para que ele não chegue no concurso e você ganhe. Ele não vai fazer isso, meu irmão. Você precisa entender isso. O ônibus do seu colega lá, do concurso, aquele seu melhor aluno que está lá, que estuda no concurso junto com você, que faz cursinho junto com você. Espírito Santo não vai quebrar o carro dele para que ele não chegue no concurso. Não vai acontecer. Amém? Você precisa entender que aquilo que você está orando tem que ter base bíblica. Agora você pode orar, por exemplo: Pai, de acordo com o que diz Tiago, na tua palavra diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, Senhor, no meu estudo, abre a minha mente para que eu possa assimilar esse conhecimento. Pai, eu preciso de sabedoria para assimilar o conhecimento. Você pode orar isso? Pode, porque é bíblico. Amém? Você pode orar ao Senhor: Pai, que eu não fique nervoso lá. Senhor, a tua palavra diz: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Pai, que eu não fique nervoso lá. Me ajude a andar em paz, para que eu consiga lá escrever as respostas em paz. Você pode orar isso? Pode, porque é bíblico. Mas tenha cuidado com as orações equivocadas, em que você não tem base nenhuma na palavra e você quer que aconteça. E o pior: no final, quando não acontece, você diz: não era da vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, tinha acontecido. Agora, eu já sei quem Deus é. Não aconteceu porque não era da vontade de Deus. Quando, na verdade, não aconteceu porque você não tinha base bíblica para afirmar a sua fé e a sua oração. Você está firme nisso comigo até aqui? Amém? Outro ponto que eu quero
frisar com você nessa noite. E você já pode abrindo aí a sua Bíblia em Marcos 11, 24 e 25. O próximo ponto que eu quero falar com você nessa noite é que você precisa ter certeza dentro do seu coração de que você não está vivendo em pecado e nem praticando nenhum mal. Amém? Você precisa examinar o seu coração. E nós vamos falar aqui, nessa última parte da pregação, sobre julgarmos a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, você precisa saber, na verdade, em terceiro lugar, né, que já estamos no terceiro ponto. Você precisa saber que o pecado torna a sua fé e a sua oração ineficazes. Amém? E aí você precisa ter certeza que você não está vivendo em pecado. Não adianta viver uma vida na bagaceira e querer ter vitória em fé. Isso não existe, meu irmão. Amém? Em Marcos 11, 24 e 25, a Bíblia diz lá no finalzinho: tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebeste e assim será convosco. Joia? Amém? A Bíblia diz: o que você pedir, crede que recebeste. Ah, eu entendo isso. Amém? Eu preciso crer que recebi quando? Quando a bênção se manifestar? Não. No momento em que orei. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, mas no momento em que orei, eu criei que recebi. Então, tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Mas no versículo 25 também diz: e quando estiverdes orando, amém? Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Você está entendendo isso? A mesma Bíblia que diz que aquilo que você pedir, crede que recebesse, assim será convosco. Ela também faz: ei, preste atenção. Se você tem alguma coisa com alguém, você precisa perdoar. Isso quer dizer o quê? Que falta de perdão, pecado, torna a sua fé ou a sua oração, também a sua oração, ineficaz. Amém? Ressentimento, inveja santa, aquela raiva que a gente tem daquele irmão da igreja, que você não sabe por quê, mas quando você vê aquele irmão avançando, te dá uma raiva, e a gente só diz: ó, não vou com a cara daquele irmão, mas na verdade é inveja, porque a gente não quer dizer inveja, né? Que inveja, crente tem inveja, a gente só fala: não, prefiro não ficar perto. Amém? Prefiro não ficar perto, mas na verdade você está com inveja, irmão. Você precisa chegar diante de Deus em oração e dizer: Pai, estou com inveja. Estou vendo meu irmão crescendo e eu não estou aguentando com isso. Amém? E aí, quando você pedir perdão ao Senhor, você vai ver crescimento chegando na sua vida. Amém? A Bíblia diz, 1 Coríntios 11, 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você pode repetir comigo, irmão? Eu sei que dói, irmão. Você precisa dizer isso para você mesmo, irmão. Você está entendendo? Você precisa entender que isso está escrito na Bíblia. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E aí você pode fazer a pergunta: como eu julgo a mim mesmo? Amém? Deixa eu até beber uma água para você digerir isso melhor, amém? Meu pai, muda logo essa pregação. Passa logo para a parte 3 dessa série. Essa aqui tá doendo, pai. Ei, glória. Segura a onda aí, meu irmão. Aproveita que eu não tô te vendo. Sorria. Amém? Pega seu celular, pega teu computador e sorria na frente dele. A Bíblia diz: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Como podemos julgar a nós mesmos? Quando fazemos algo de errados. Sabemos lá no nosso interior, a sua consciência, a voz do seu espírito te condena. E ela diz: você errou. O que você deve fazer? Você não deve insistir no erro, mas nesse momento você deve olhar para você mesmo e dizer: Pai, eu estou me julgando. E dentro do meu coração uma luz vermelha se acendeu. A minha consciência, a voz do meu espírito me sinalizou: eu pequei. E eu te peço perdão, Pai. Amém? Algumas pessoas dizem: não, eu estou vendo algo de errado, mas no próximo culto, domingo, eu peço perdão pelos meus pecados. Na próxima ceia, quando o pastor perguntar: ei, irmão, vamos nos julgar a nós mesmos, aí eu falo: Pai, me perdoa. Não. Julgue a si mesmo agora mesmo, daqueles hábitos e pecados que você tem insistindo em permanecer.
Isso não é saudável para você. Isso não é saudável para o crescimento da sua fé. Amém? Precisamos ser sérios com isso. É claro que no meio do nosso amadurecimento, por exemplo, quando eu olho para mim como líder, ao lado do meu marido, do meu esposo na igreja, como eu olho para a minha vida pastoreando junto com ele, eu olho para mim há 5 anos atrás, e com certeza, ou 10 anos atrás, algumas coisas eu faria diferente. Mas com a maturidade nós vamos sendo moldados. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre questões que você olha para trás e fala, caramba, eu faria isso diferente. Mas naquele momento eu não tinha tanta maturidade, aí eu tomei tal decisão que se fosse hoje eu iria por outro caminho. Se fosse hoje eu falaria de outro jeito. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre aquelas práticas que nós perseveramos nela quando sabemos que no nosso coração, a voz do nosso espírito lá dentro está dizendo, aí você está errado. É disso que eu estou falando. Inimizades. E eu também não estou dizendo que agora, quando falamos sobre julgarmos a nós mesmos, automaticamente o crente fala, prostituição. Não é isso? É o que pensamos de primeiro, mas eu não estou falando só sobre isso, irmão. Eu estou falando sobre falar mais do que a boca. Eu estou dizendo sobre insubmissão. Eu estou dizendo sobre tudo que se refere à obra da carne. Eu estou falando sobre inveja. Amém? Eu estou dizendo sobre falta de domínio próprio. Você está entendendo isso? Coisa lá no seu espírito, algo que você está, aquele hábito que você não quer largar. E que lá dentro você sabe que você pecou. Muitas pessoas, elas perdem o melhor de Deus. Porque elas passam anos, você está entendendo? Anos da vida dela, na mesma prática. E no início, nos primeiros anos, parece que nada está acontecendo. Então aquela pessoa ela fica como cauterizada, como alguém que bebe um café quente. Perdão. Meu filho, ele tem o hábito de tomar café comigo de manhã. E tomar café para ele é muito quente. Ele toma um golinho só, para dizer que está participando, só para ficar na comunhão. E aí para ele é muito quente, ele fala, olha, isso é muito quente. Mas você sabe que para mim já é normal tomar um café, porque eu já tomei muitas e muitas vezes. E você sabe que é assim mesmo com o pecado? Quando você vive muitos e muitos e muitos anos na prática de uma mesma situação, você se torna cauterizado. É como um café quente que você bebe, mas você não sente mais, mas aquela prática está ali. E a Bíblia nos ensina assim, a nos julgar. A Bíblia diz, se julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Não, estamos na graça. Então não existe essa questão da ira de Deus. Existe sim, meu irmão. Eu até aconselho você a ouvir as ministrações de Marcos Honório Júnior sobre a ira, sobre o julgamento de Deus. Ele tem ministrações incríveis sobre isso. E a Bíblia diz que a ira de Deus ela se manifesta contra toda impiedade. Então, onde existe impiedade, a ira de Deus ela pode se manifestar sim, você está entendendo? Então, não fique anos e anos e anos. Na verdade, não fique um dia, meu irmão. Quando você lá dentro do seu interior, você sabe que você pecou. Amém? Eu quero abrir com você também em 1 João 3, 21. E eu quero ressaltar algo para você nessa noite. Amém? Eu disse para você, se lá dentro do seu coração te acusar, você sabe que pecou. Porque se você nasceu de novo, preste bem atenção nisso, seu espírito foi recriado. E seu espírito foi recriado lá dentro, você sabe quando você peca. Amém? Não existe esse negócio. Algumas pessoas elas fazem assim, essa oração. Pai, me perdoa por todos os pecados que eu cometi, pelos que eu sei e pelos que eu não sei. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa pregação é uma pregação muito doida, meu irmão. Como é que você pode confessar um pecado que você nem sabe? Quando você peca, você sabe que pecou. Então você deve pedir perdão sobre aqueles pecados que você vê que você errou o alvo ali. Pecar é errar o alvo. Pecar é fazer algo que transgride a vontade de Deus para a sua vida. Então, no momento que você sabe, errei o alvo, você sabe disso. Você não pode orar ao Senhor pedindo, Pai, me perdoa por todos os pecados que eu pequei, por todos aqueles que eu não sei que pequei, e por todos os pecados que um dia eu venha cometer. Então, eu já estou te pedindo perdão agora. Essa pregação não tem pé nem cabeça, meu irmão. Você está entendendo? E aqui em 1 João 3, 21 diz assim, amados, se o nosso coração não nos condena,
Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então preste atenção. Se você pecou, você sabe disso. Agora, se teu coração não te condena, não fica procurando coisa onde não tem, meu irmão. Tá entendendo? Porque se você ficar procurando coisa onde não tem, você vai viver eternamente debaixo de um senso de condenação. E a sua fé também não vai operar. É o outro extremo. Você está entendendo? 2 extremos. O primeiro é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Sabe que errou o alvo, mas não quer largar. Esse é um extremo. E o outro extremo, aquela pessoa que acha que está pecando o tempo todo. Ela ora pedindo, Pai, me perdoa pelos pecados que eu vou cometer nos próximos 20 anos. Não. A Bíblia diz, se seu coração não condena, temos confiança para com Deus. Se teu coração não te condena, você precisa confiar em Deus, de que está tudo bem. Você precisa ter cuidado, porque tem gente que vê pecado em tudo. Você está entendendo? Eu cresci na igreja, meu irmão. Eu já ouvi todo tipo de coisa, meu irmão. Gente falando todo tipo de coisa. Olha, se você tem um quadro assim em casa, uma determinada figura de um palhaço, é demônio. Joga fora, senão suas orações não vão ser respondidas. Se você tem na parede aquele quadro de uma criança chorando, é por isso. Você está em pecado. É por isso que você está orando. Se você tem alguma coisa da Disney em casa, é por isso. É por isso. Rapaz, eu já passei por isso, meu irmão. Já queimei foi coisa, você não está entendendo. Já fiz a fogueira santa, já queimei foi coisa. Porque eu vivi na época que tudo era pecado. Então, pelo sim ou pelo não, vamos queimar tudo. Está entendendo? E a gente vivia num senso de condenação terrível. A gente se olhava no espelho, olha esse desenho, olha a minha roupa. Será que é do diabo? É de Satanás? Essa figura assim, eita, acho que é um capeta. Olha essa flor aqui, lá no final da flor. Não parece um diabo desenhado? É de Satanás, é por isso que minha oração não sobe. Ei, toma cuidado. Você está entendendo? A Bíblia diz que o outro extremo é você tomar cuidado. Para você também não se sentir condenado em tudo. Se o teu coração não te condena, temos confiança para com Deus. Cuidado. Porque se você ficar muito grudado com certas pessoas, elas vão ver problema em tudo. Elas vão ver defeito em tudo. E a sua fé vai ser abalada. Cuidado com as conversinhas que você ouve. Amém? Tenha certo no seu coração. Se eu pequei, eu vou saber. Se o meu coração não está condenando, é porque está tudo certo. Amém? Você recebeu a palavra de hoje. Fique com essa palavra guardada no seu coração. Voltamos sobre esse assunto em breve. Cenas do próximo capítulo. Amém? Posso orar com você? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra não se perderá. Pai, eu declaro ela frutificando, como eu orei no início. Eu declaro, Senhor, os olhos dos meus irmãos abertos, para que revelação chegue, Senhor. E que os olhos deles sejam completamente abertos, e que mentiras de Satanás sejam destruídas, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, pode ficar, amor. Fica aqui comigo. Que palavra Amém. Maravilhosa, né? Glória a Deus. Deus é bom. Com certeza você já deve ter ouvido eu falar isso diversas vezes, porque isso de fato ocorre com muita frequência nos nossos cultos, nas ministrações, que é o seguinte: se a palavra não confronta a sua vida, meu irmão, olha, eu duvido muito se é a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor sempre irá iluminar áreas da nossa vida que está passando por uma Amém. Escuridão. Verdade. Né? Onde as coisas não estão tão claras. Então, quando a palavra de Deus é falada, não é que ela nos condena. Muitas das vezes é que ela joga a luz aonde a gente não estava conseguindo enxergar. Amém. E quando nós enxergamos aquilo, pensamos, meu Deus, isso estava na minha vida? Pois é, a palavra do Senhor ela é poderosa, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos ou as motivações, os propósitos que há no nosso coração. Então receba essa palavra com mansidão, meu irmão, para que você, para que haja crescimento na sua vida, para que essa palavra possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. E eu tenho certeza, meu irmão, que isso vai trazer crescimento para nós. Amém? Glória a Deus. Como eu fui abençoado. Que palavra maravilhosa. Ouviria isso de novo quantas vezes for necessário, porque é segurança para nós. Amém? Então, eu quero
eu quero reforçar aqui o que falamos no início. Estamos muito felizes porque uma equipe, né, junto com Israel, esteve na igreja hoje e fizeram um maravilhoso serviço, organizaram bastante coisas. Já estamos marcando a próxima, onde a gente vai pintar lá, finalizar a sala, instalar o ar-condicionado lá em cima, na sala lá de cima. Vamos pintar novamente ali à frente da igreja. Aleluia. Estamos prestes a voltar com tudo, meu irmão. Então, cria expectativa. Isso mesmo. Eu creio que o Senhor está promovendo oportunidades de você demonstrar a generosidade. São, de fato, oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, para que, com sabedoria, lancemos as nossas sementes, para que possamos, de fato, colher aquilo que temos plantado. Então, isso é independente dos seus dízimos, isso é independente das suas ofertas ordinárias, isso é independente dessas coisas. São coisas que o Senhor vai, no decorrer da nossa caminhada, promover para o nosso aumento, para o aumento do nosso crédito. E foi maravilhoso quando o Esté, em algum momento aqui da ministração, creio que lá pelo meio daquilo que ela estava falando, na metade do assunto, ela tocou sobre a importância do congregar, ela falou sobre as igrejas, que a palavra de Deus fala sobre a atuação da igreja, sobre a igreja funcionando. As cartas foram escritas para a igreja, e eu tenho uma passagem aqui que é maravilhosa. Eu li uma parte dela no culto de domingo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, e eu vou ler novamente a parte que eu li domingo e acrescentar um pouco mais. Vamos dar um passo um pouquinho mais à frente, e eu vou estar lendo na nova versão transformadora. Aqui é um incentivo que o apóstolo Paulo dá na sua carta. Ele está incentivando aos irmãos da igreja de Corinto, das igrejas ali naquela região, contribuírem de forma generosa para as igrejas da Judéia, de Jerusalém. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, amor, nós vemos aí isso mesmo, as igrejas funcionando, o apóstolo Paulo estimulando cada igreja a contribuir, a ajudar umas às outras. E aqui, no versículo 1, diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Aleluia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Versículo 3. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui estimulando a igreja de Corinto a agir com generosidade com suas ofertas. Aleluia. Diferente das igrejas da Macedônia, que não foi necessário ter esse estímulo, foi por vontade própria, individual, iniciativa própria. Versículo 4. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo, olha que interessante, irmãos, não ficou apenas nas finanças, não ficou apenas no dinheiro, mas em primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós. Eles se doaram a vida deles em serviço ao corpo de Cristo, como era desejo de Deus. Amém. Por isso, pedimos a Tito, um ministro, companheiro de apóstolo Paulo, que fazia parte da equipe ministerial de Paulo, alguém de confiança do apóstolo Paulo, que era enviado em algumas situações para outras igrejas, quando o apóstolo Paulo não poderia ir. Diz assim: por isso pedimos a Tito, que inicialmente já havia encorajado vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Irmãos, tem uma diferença aqui. A uns eles precisavam animar a ser generosos, e a outros eles ficaram impressionados com tamanha generosidade que surgiu do coração de cada um daqueles irmãos das igrejas da Macedônia. E eles diz assim:
Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Amém, queridos? Então, isso era uma carta que foi enviada para a igreja de Corinto, onde tinha aquele povo lá que eram tão referência em relação aos dons, à fé, aos seus discursos eloquentes, ao nível de conhecimento que eles tinham, mas me parece que o apóstolo Paulo estava educando essa igreja, estimulando essa igreja sobre um outro aspecto, que ela deveria também crescer. A vontade de Deus é que sejamos uma referência em todas as áreas da nossa vida. E eu louvo a Deus, irmãos, por fazer parte, por estar pastoreando, copastoreando, juntamente com Jesus Cristo, uma parte do corpo de Cristo, uma igreja local na cidade de Macapá, que tem entendido os aspectos que giram em torno de uma vida cristã. O andar em amor, o andar em perdão, o andar em fé, o ser generoso, o ter o coração de servo, que se doa à obra local, que se doa ao serviço do corpo de Cristo, para que vidas sejam abençoadas, para que o reino de Deus possa expandir em nossa cidade de Macapá, com o fim de vidas serem abençoadas, de famílias serem alcançadas. Então, meu irmão, louva a Deus pela sua vida, do quanto que vocês têm se esforçado, se empenhado em trazer os dízimos, as ofertas. Então está aí uma passagem maravilhosa de 2 Coríntios capítulo 8, que vai enriquecer tudo isso que você já tem se dedicado a fazer. Isso deve cair como um bálsamo no seu coração. Se essa área nós temos acertado, que bênção, meu irmão, que bênção, para que possamos crescer ainda mais. Mas com certeza vão ter momentos que a palavra do Senhor irá confrontar em áreas que precisamos mudar. E se você ainda não está com essa consciência, com esse coração generoso, grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, em forma de gratidão, investir no reino de Deus, não com tristeza, irmão, muito menos por necessidade, sabe? Amém. Não é por necessidade, isso é muito mesquinho, você dá porque o outro precisa. Verdade. Não, a real intenção, a real motivação deve ser por amor, amém, por generosidade. Eu sou tão abençoado que eu quero abençoar. Sabe? Por isso que o apóstolo Paulo diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Então está aparecendo para você aí. Você está vendo aí na sua tela agora. Isso mesmo, os dados da conta bancária. E eu quero estimular você a não reter, mas continuar lançando amém, sementes, honrando ao Senhor com os seus dízimos e suas ofertas. Amém, queridos? E sabedores, com muita expectativa no coração, em que Deus fala em sua palavra, que Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que aquilo que nós plantamos, certamente iremos colher. Amém? Então, glória a Deus. Faça aí a sua transferência, faça o seu depósito. Se amém, você não puder fazer dessa forma, nós estamos à disposição para encontrarmos uma maneira de você ser abençoado. Aleluia. Nós somos abençoados. Obrigado, Pai. Somos. Quando damos. Porque a palavra aleluia, de Deus diz, irmão, não podemos inverter aqui as coisas. A palavra de Deus diz que melhor é dar amém, do que receber. Você é abençoado quando faz isso. Eu sou abençoado quando faço isso. Amém? Amém. Então quero orar por suas ofertas. Amém, Pai. Obrigado. Pai, nós te agradecemos pela fidelidade do teu povo. Obrigado porque a tua palavra tem encontrado lugar nesses corações. Obrigado porque estamos expandindo, Pai. Estamos sendo alargados, estamos sendo esticados, estamos sendo colocados, Pai, em um lugar mais alto, mais espaçoso, porque o conhecimento da tua palavra tem nos trazido libertação. Temos vivido libertos, Pai, em áreas que anteriormente
Antes de recebermos da tua palavra, andávamos em escravidão. Mas obrigado, Pai, porque a tua palavra tem iluminado a nossa vida e nós temos crescido espiritualmente, temos avançado como igreja e o Senhor tem permanecido fiel à sua palavra. Eu declaro em nome de Jesus cada um dos meus irmãos colhendo, Pai, tudo aquilo que eles têm plantado, porque o serviço para o Senhor, Pai, aquilo que nós fazemos para o teu reino, Senhor, não é vão. Não é em vão, Pai, mas o Senhor é um bom galardoador, o Senhor é um bom presenteador, o Senhor é um bom pagador, Pai, e nós lançamos isso com alegria em nosso coração, entregamos nossos dízimos e ofertas, e eu declaro o Senhor, Pai, cumprindo a tua palavra na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos finalizar. Eu quero lembrar para você, como a gente faz nos cultos, a respeito do Rema. Amém? Aleluia. Estamos com matrículas abertas, mas agora estamos na reta final. Você precisa dizer para quem você conhece, para quem você gostaria de ter na tua turma do Rema, que as matrículas estão passando já na reta final. Temos praticamente só um mês aí pela frente para fecharmos essa turma. Recebemos alguns alunos, um aluno que chegou recentemente, estamos com as matrículas abertas, estamos estudando agora a matéria Caráter de Deus, para saber quem Deus é, como Ele se manifesta na sua palavra, uma matéria gloriosa, que eu já tenho recebido muitos testemunhos. Então você que ainda não fez sua matrícula ou que conhece alguém que deseja cursar o Centro de Treinamento Bíblico na unidade aqui em Macapá, entre em contato conosco, siga o Instagram, Facebook, Rema Macapá, entre em contato pelo WhatsApp, tire suas dúvidas e lembre-se, estamos na reta final. Se você deseja fazer parte da família Rema Macapá, essa é a sua chance. Vem que ainda dá tempo. Amém. Essa Amém. Escola Rema, queridos, é uma escola poderosa, é uma Glória escola maravilhosa, em que Verdade. a palavra do Senhor é ensinada, né, de Amém, forma amém. genuína, pura. Então é um tempo maravilhoso. Tempo é um de tempo mergulhar. de preparação. Isso que mesmo. eu tenho certeza que não será perdido na sua vida esse tempo que você vai se dedicar Amém. em ouvir a palavra, em aprender mais do Senhor. Amém? E eu quero lembrar aí a vocês, como família pastoral, como liderança da igreja local, eu quero estimular você e de lembrar que estamos desejosos em ter um tempo de qualidade com você. É isso mesmo. Queremos realizar uma visita online enquanto estamos aqui dessa maneira, né, no isolamento social, mas logo que voltarmos também iremos continuar com esse trabalho de visitas. É o nosso desejo ter essa aproximação com você. Amém. Então, se você ainda não marcou a sua visita ainda, já entre em contato com a nossa querida irmã Ruth, para que ela possa mesmo. agendar um horário, um dia que fique bom para você. Amém? Então, estamos juntos. Um abraço, estamos conectados. Aleluia. Siga em paz. Amém. Siga em paz, meu irmão. Não deixa nada roubar a paz Isso e a mesmo. alegria. E pratique essa palavra que você recebeu. Fique firme. Até domingo. Domingo tem mais. Amém. Domingo estamos juntos no culto de celebração da Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Não Se pode ficar prepare. de fora. Tchau, tchau. Um abração. Amamos vocês. Amém.